Estamos ao vivo mais uma vez, num live coaching hoje muito, mas muito especial, porque além de uma presença ilustre que nós temos aqui, o tema é o que dizem que é o mal do século. Qual que é o mal do século? Não era depressão e tal? Que dizem que o mal do século é a ansiedade, mas que legal, que todo mal tem uma solução, e a gente espera que hoje, com essa live entrevista, a gente possa te ajudar a ansiedade e ajudar outras pessoas também nessa jornada. Beleza? Então, vamos iniciar aqui. Estou vendo o pessoal chegar. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos nessa live coaching, nessa live entrevista. De onde vocês são? Qual que é a expectativa? Aí me dá um parecer aí, digam que vocês estão aí. A gente quer saber, quer sentir essa energia, mesmo que virtual. Né? Vamos lá. Para quem não sabe, aqui é o Vini. Deixa eu só tirar aqui que meu som tá... Aqui Vini Belletati, Master Coach, né? E há alguns anos, já mais de 5 anos, que eu vivo intensamente essa missão de ajudar as pessoas a se libertarem dessa negatividade, serem mais positivas, aumentarem o nível de energia. Para quê? Para que isso tudo? Viver o melhor de si e o melhor da vida, porque é o que a gente merece, acho que é para isso que a gente está aqui, e todo mundo merece isso. Então é por isso que a gente busca trazer os melhores conteúdos, e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui. É um privilégio estar aqui com a gente, gratidão imensa, é uma amiga minha muito especial, já há algum tempo que a gente vive junto essa missão, né? E o objetivo de hoje aqui nada mais é que a gente compartilhar conhecimentos, experiências principalmente, porque a gente vive, né, tendo experiências e acho que é isso que agrega mais valor, né? E fornecer práticas para que você possa melhorar a sua vida, melhorar a vida das pessoas que você ama, né? E hoje é um tema muito especial, acho que todos nós em algum momento, de alguma forma, em algum grau de intensidade, já viveu ou vive momentos de ansiedade. Sim. E esse é o tema de hoje, ansiedade, que na minha opinião eu gosto de chamar de ilusão da ansiedade. Mas a gente vai entender mais para cima. Mais para cima não, mais para frente. Então eu quero dar as boas-vindas, agradecer essa minha grande amiga, essa coach, especialista em carreira e comunicação. Intensamente, todos os dias, essa missão, né? Essa mesma missão de ajudar as pessoas a serem mais felizes, mais brilhantes, poderem viver, né, elas na essência, e que com certeza, imagino que esteja pulando de animação para poder compartilhar e contribuir hoje, porque eu sei que ela é apaixonada por isso. Seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Viviana Delvaux. É isso mesmo? Acertei o nome? Acertou. Depois de 3 anos de amizade, com certeza você acertou. Obrigada. Nossa, eu levei tanta bronca, né? Devalks. E Devalks não! Pois é, pois é. Tem que fazer o biquinho para fazer o Devô? Devô, tem, oui, oui. Devô, tá? É isso aí, Vi. Gratidão por estar aqui com a gente. Tá? Eu que agradeço a compartilhar oportunidade. Sua história, compartilhar sua experiência, né? Para que a gente possa contribuir aí com todo mundo. Mas me fala aí, quem é você? Quem é essa tal de Vivi? Essa super coach? E você? Conta um pouquinho da sua história aí, Vivi. Vamos lá, já que você já contou a sua para outros lives, em outros vídeos que eu estou sempre acompanhando. Para quem não sabe, eu vi se conheceram há 3 anos atrás, durante as formações de coaching. O Vi já estava mais adiantado que eu nas formações, mas a gente ainda assim, o destino ainda conseguiu presentear a gente aí com esse encontro. Eu sou engenheira de formação, não engenheira de formação, mas a minha formação é engenharia. Minha trajetória foi bastante pautada na área comercial e em gestão de projetos. Ou seja, na verdade, no fundo, eu sempre gostei de pessoas, e eu sempre tive uma questão de, nossa, mas qual é o meu propósito? Os trabalhos onde eu estava, geralmente eram trabalhos que me satisfaziam em vários aspectos, mas eu nunca sentia que era realmente o meu verdadeiro propósito, e eu fui caminhando, fui me entendendo durante os anos,
até chegar a uma conclusão de que eu realmente, meu propósito é transformar as pessoas, é conseguir colocar essas pessoas nas melhores versões delas, a começar por mim mesma, né? E eu entendo que as duas formas que eu consigo fazer isso melhor é ajudando as pessoas na carreira delas, para que elas vivam uma carreira com bastante propósito, com bastante significado, e também na comunicação das pessoas, porque a maior parte dos conflitos que a gente tem são inerentes, vem de comunicação, não só a comunicação que você tem com as outras pessoas, mas, antes de mais nada, a comunicação que você tem com você mesmo. E aí eu adorei o que você falou ali, Vi, de que a ansiedade, na verdade, é uma ilusão, né? E a gente já vai falar por que é uma ilusão. Oi? Falei besteira ou faz sentido? Não entendi, desculpa, cortou um pouquinho. Falei besteira ou faz sentido? Não, faz total sentido, total sentido. Porque a ansiedade nada mais é, só para dar uma prévia aqui para o pessoal, já que a gente está começando a falar sobre isso, ansiedade é um processo mental, né? Então, se está na sua mente, ainda não virou realidade, né? Parece realidade, mas não é uma ilusão que você cria, né? Então, mas eu vou deixar você falar, introduzir esse assunto daqui a pouquinho, só para encerrar o falar sobre mim aqui. Se alguém quiser, pode colocar alguma pergunta aí para a gente responder na hora das perguntas e respostas. Isso, já vão deixar as perguntas aí. Já... Né? Para não atrapalhar o pessoal que está ouvindo. Tem mais alguma coisa que você acha importante o pessoal saber, Vi? Não, acho que é isso, é saber da sua competência, da sua paixão e do seu propósito. Acho que isso é o mais importante, porque o resto flui. Ótimo, flow, muito bom. Você sabe o quanto eu admiro essa mulher batalhadora. Eu queria que você falasse até um pouco mais da sua história, né? Sei que você é mãe especial, né? Me fala mais o que você tem feito, clientes, você como mulher, mãe, batalhadora. Me fala um pouco da sua história mesmo. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, acho que uma coisa que me motivou eu trabalhar com coaching especificamente de carreira foi conseguir ajudar as pessoas naquilo que foi para mim, durante minha vida adulta inteira, a minha maior dor. Não saber para que eu servia nesse mundo. Eu cheguei até a ter episódios, eu tive vários episódios de depressão durante a minha vida toda. Eu tive alguns vícios, que eu já falei em alguns vídeos passados, mas basicamente eram vícios de, enfim, consumir coisas, né, assim, comprar coisas porque eu acreditava que naquilo que eu estivesse comprando ia estar a minha felicidade, e nisso eu fui à ruína financeira durante mais de 10 anos, foi um processo longo para isso acontecer. Outras coisas aconteceram no meio, meu casamento se deteriorando por conta disso, né? Eu sempre estava com um vazio e tentava preencher esse vazio, ou comprando alguma coisa que me desse aquela felicidade que eu queria, né? Ou através de comer. Eu nunca tive nenhum distúrbio alimentar, vamos dizer assim, mas sempre era algo compulsivo, algo fora do meu controle. Então, assim, ao longo da minha vida, o que eu percebia caramba, qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui nesse mundo? Né? Qual a minha contribuição? Demorou muito tempo até eu conseguir chegar na conclusão do que era. Eu sou muito grata a todas as passagens de carreira que eu tive, porque cada uma me deu um insight sobre quem eu era, o que eu precisava para ser feliz de verdade. Né? Até que eu realmente cheguei à conclusão de que, cara, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar como? Ajudar elas a transformar a vida delas em algo que seja significativo para elas, que elas não estejam aqui só de passagem, que elas realmente estejam sentindo que elas estão contribuindo, que elas estão também tendo as coisas que são importantes para elas, porque sem isso a gente fica ansioso, a gente fica deprimido, né? Acontecem vários problemas de relacionamento com você e com as outras pessoas, porque você não está pleno, ou não está plena. Né? Fora isso, eu tenho uma filhinha de 6 anos, que para mim é uma bonequinha, é minha maior bênção. Hoje eu não moro com ela, e eu estou falando esse detalhe porque eu vou falar sobre algo ligado a isso quando a gente falar mais a fundo sobre ansiedade. O que mais eu posso falar sobre mim? Não sei se alguém está perguntando alguma coisa aí que vale a pena explorar.
Sou carioca, como vocês podem estar ouvindo. Dá pra ver pelo sotaque. Pelo chiado, eu estou há 10 anos aqui em São Paulo, é minha terra adotada. Minha família está toda no Rio, mas amo eles de paixão. E acabei tendo uma família adotada também aqui em São Paulo. Amigos, família do meu ex-marido. A gente, graças a Deus, se dá bem. Acho que aí eu também estou falando que eu sou separada. Uhum. Desafios que vão acontecendo na minha vida, foram acontecendo na minha vida e que também sou grata por eles, porque eles me fizeram crescer. Acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que pode deixar aí para depois a gente falar. Senão eu vou ficar eternamente falando da minha biografia aqui, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Porque eu gosto de falar da história, porque é muito legal. É a nossa história, né, que acaba muitas vezes sendo a nossa maior dádiva, né? Com certeza. Precisa de coragem para você expor isso aqui, por isso que eu digo que eu amo, honro e respeito a sua história, e dá para perceber que você ama, honra e respeita a sua história também. E o grande diferencial é você consegue olhar para ela e que te faz uma pessoa mais capaz de ajudar outras pessoas, como vem ajudando intensamente, né? Eu percebo que você olha para o seu passado com gratidão, né? E tem conseguido todos os dias extrair coisas boas dele, né? E quanto mais eu acho que você consegue extrair, capaz de contribuir com outras pessoas, né? Isso que eu tenho visto em você. Então, admiro muito você, a sua história de mulher, de batalhadora, né? E que vive intensamente seu propósito. Para a gente aquecer, falar ainda mais de coisa boa. Vi, qual que foi o momento mais maravilhoso que você já passou na sua vida? Só para já traz esse momento. Isso é muita pergunta de coach, né, cara? Nossa, gente, são tantos. Tem que ter. Para aquecer o coração, tem que falar de coisa boa. Aí a gente se abre. Nossa, mas são e aí, tantos. O momento mais maravilhoso que você passou na vida? Caramba, vieram 10 milhões na minha cabeça em um segundo, que você sabe que a cabeça imagina rápido, né? A gente traz imagens rápido. Vieram vários momentos. Veio, por exemplo, hoje eu estava revisitando a foto da minha filha, primeira vez que ela foi para o palco com 5 aninhos de idade. Desculpa, 4 anos até. Ela foi com 4, porque 5 ela não quis. Com 4 anos ela subiu e foi dançar e arrasou. E mamãe aqui ficou super orgulhosa. Sabe quando você sente assim, nossa, um pedacinho de mim ali, olha o que meu tá ali nela, caramba, né? E ela super segura, e eu acho que isso também é um pouquinho do DNA que eu tenho orgulho de carregar e poder passar para as outras pessoas, porque a questão da comunicação sempre esteve muito presente na minha vida desde que eu me entendo por gente. Uhum. E eu vejo muito que é uma coisa que eu sempre tenho muita atenção, assim, como as pessoas se comunicam, quais os problemas que derivam da pessoa não se comunicar bem, como é que ela podia fazer isso melhor, em todos os relacionamentos dela, com ela mesma e com pessoas no trabalho ou na vida pessoal, se bem que eu não gosto de fazer muito essa divisão, pessoa é pessoa, né? Mas vamos lá, tipo, nossa, momentos incríveis da minha vida, tá ótimo, teve isso, tá ótimo, né? Porque senão eu vou falar de 200 que vieram na minha cabeça agora. Bom que vieram vários, você conseguiu trazer um. É só para aquecer o coração, a gente tem essa abertura. Ótimo, ótimo, muito bom. E já introduzindo o tema, já que a gente falou da sua história, né, muito legal, eu queria saber de você, Vi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, queria saber de você. A gente já introduziu o tema da noite, que eu sei que muita gente vai se beneficiar com isso, tá? Uhum. Qual foi o momento em sua vida que você lembra que você se sentiu mais ansiosa? Eu vou trazer um que eu ia trazer de exemplo já para cá, e por isso que eu falei da questão da minha filha hoje não morar comigo, só para as pessoas entenderem um pouco de contexto dessa história. Quando a minha filha estava para fazer 3 anos de idade, eu tomei uma decisão, eu já estava separada, eu tomei uma decisão de recomeçar a minha vida no Rio. Eu cismei que tinha que ser lá, porque minha família estava lá, meus amigos mais antigos estavam lá, e eu vim de um casamento onde eu não estava formando novos amigos aqui em São Paulo. Então, todas as razões eu dei na minha cabeça para, não, vou para o Rio. Uhum. Só que aí, eu fui para o Rio, eu fui para um trabalho que era um trabalho que eu queria muito como desafio, mas eu cheguei na cidade e, assim, antes de eu sair daqui, na verdade, eu já estava me arrependendo, caiu uma baita de uma ficha de tipo, nossa, eu queria ficar em São Paulo. Mas beleza, já que eu estava indo para o Rio, agora, querida, vai fazer o negócio dar certo. Uhum. Eu fui, e eu me lembro nitidamente de uma situação em que eu estava já há um pouquinho mais de um mês no meu trabalho era bem puxado, era no mínimo 12 horas de trabalho no escritório, sem contar
hora de chegada e hora de saída, né? O translado. Uhum. E eu estava exausta e super pressurizada, porque cada dia eu tinha mais métricas para cumprir, né? E mais pressão de uma forma geral. E ao mesmo tempo, o que eu estava vendo da minha vida? Nossa, eu tinha acabado de mudar de cidade, largar tudo de novo, como eu já tinha feito outras vezes, em outros momentos da minha vida, arrisquei tudo para ir para o Rio. Estava sem minha filha, né? Poxa, baita pedaço de mim, não estava longe de mim, estava aqui em São Paulo. Eu fui para o Rio para um desafio que estava me pressurizando para caramba, não estava com a minha casa, assim, eu estava sem estrutura nenhuma. E eu me lembro de chegar no quarto da pousada onde eu estava morando, foi um dia que eu estava bem cansada, me sentindo bem impressionada, e eu fui pensando várias coisas, que quando eu cheguei no quarto, eu praticamente estava tendo vamos dizer assim, uma crise de pânico. Eu estava hiperventilando, eu estava com uma baita vontade de chorar, eu estava sentindo muita dor física mesmo, dor no meu corpo, assim, uma sensação de desespero, se eu posso descrever isso em uma palavra, um desespero muito grande. Mas eu já tinha sentido desesperos grandes, outros desesperos grandes na minha vida. Por exemplo, quando a minha mãe faleceu, que eu tinha 20 anos, e pô, meu chão abriu, assim, nossa, né? Onde que tá o que eu vou fazer da minha vida? Eu entrei numa depressão depois. E tinha também passado por separações da mesma pessoa. Então, que também foram igualmente traumáticos. E eu acho que por ter passado por isso, e aí veio o grande pulo do gato. Na hora em que eu estava imersa naquele desespero, no meu quarto, sozinha, chorando, pensando toda a sorte de piores coisas do mundo, do tipo, meu Deus, quando é que eu vou conseguir trazer minha filha? Meu Deus, será que eu vou conseguir me virar aqui, né? Virar minha vida e prosperar no meu trabalho? Toda sorte de coisas, piores cenários possíveis eu estava pensando. E, de repente, eu parei. E eu me lembrei, eu já tinha lido um livro que eu recomendo para todo mundo, eu não sei se você já recomendou para o teu pessoal, o livro O Poder do Agora, né, do Eckhart Tolle, que mexe muito com a questão de mindfulness, né, de você estar presente, de você viver no presente, no aqui e agora. E tem uma passagem do livro dele muito bacana, que ele fala assim, cara, quando você tiver com um problema muito grande, para e se responde. Você tem um problema agora? E eu me lembro que, acho que um ano antes, eu estava deitada na minha cama lendo aquilo e eu parei para pensar, eu estava com dívidas enormes, né, por causa dos meus vícios e problemas no casamento enormes. Eu parei, verdade, não tem nenhum problema agora, né? Agora eu estou deitada aqui na minha cama, lendo livro, coberta, né? Tipo, tem grilos lá fora, enfim. De fato, naquele presente momento, naquele exato segundo que era o momento da minha vida, não tinha problema. Todo o resto era imaginado. Não é que... Então fica a pergunta aí para todo mundo que está assistindo. Qual é o seu problema agora? Já reflete aí. É isso, Vi? Eu diria... Não, eu não colocaria a pergunta assim, Vi, porque isso coloca o foco no problema. A questão justamente a pergunta você tem um problema agora? Você para olhar que na tua realidade, nesse único momento de vida que é a vida acontecendo, que é o presente, de fato você não tem problema nenhum. Porque até uma coisa que ele fala no livro ok, imagina que você está com uma dor física porque você sofreu um acidente, ou você tem uma deficiência física, ou você tem alguma coisa, como no meu caso, meu Deus, minha filha está longe, estou com um pânico aqui do meu emprego, tinha sim uma dor física, só que se você para pensar no que está acontecendo aqui, agora, essa dor, ela se reduz ao que ela é, que é simplesmente um incômodo físico. Ótimo, ótimo. Entende? Entendi, incômodo físico. Então, boa, exato. Entendi. Você falou aí do momento que você teve mais ansiosa aí, foi um dos meus momentos mais dolorosos. Que você acha que... Qual fator principal você utilizou para superar isso? Deixa eu só fechar a janela aqui, que tá muito barulho aqui. Tá. Desculpa, você pode repetir a pergunta? O que você acredita, que estratégia você usou para poder superar essa ansiedade nesse momento que você passou? Naquela época eu não sabia exatamente qual era a estratégia que eu estou usando, porque eu não conhecia programação neurolinguística, né?
depois eu vim estudar, eu tenho 2 formações em PNL, fora as minhas 4 formações como coach, sendo que a última é o coaching integrado com a PNL, justamente porque, para muita gente não sabe, o coaching é um resultado do que a PNL conseguiu modelar, do que acontecia nos coaches de alta performance no esporte. Mas isso é capítulo para outro hangout, eu acho. Ou para as perguntas e respostas. Então, assim, é muito simples, Vi. Ansiedade nada mais é do que uma estratégia estúpida, do que um processo mental bobo que a gente faz. Né? O nosso cérebro, ele biologicamente é feito para garantir a nossa sobrevivência. Então, a parte onde a gente tem o nosso raciocínio lógico, a nossa inteligência intelectual, vamos dizer assim, o neocórtex, ele é responsável por ser um resolvedor de problemas. Então, se não existe um problema iminente acontecendo, ele vai imaginar cenários de possíveis problemas que podem acontecer para tentar antecipar uma solução. E a ansiedade nada mais é do que isso. Existem ansiedades mais comuns, não vou dizer comum, mas mais saudáveis, porque a ansiedade você não vai deixar de ter, é biológico. Então, por exemplo, antes do nosso encontro, quando eu estava me preparando, né, falando assim, não, poxa, o que eu vou levar de legal, de valor lá para a entrevista com o Vi, eu me peguei ansiosa, eu me percebi ansiosa. E aí eu pensei, puxa, essa ansiedade é uma ansiedade natural e saudável. Eu estou me preparando para uma coisa importante e eu estou ansiosa porque isso é o jeito do meu cérebro fazer com que eu me prepare, que eu fique atenta, que eu fique preparada para a ação na hora em que aquela coisa importante acontecer. Né? Então, muita gente que sobe ao palco tem isso, vai se preparar para uma apresentação, um grande encontro, enfim, isso é natural. O que é o problema é você ter isso de uma forma crônica, de uma forma constante, por qualquer coisa. Aquela pessoa que se preocupa é uma fábrica de preocupações e expectativas, né? Basicamente, preocupação e expectativa são tentativas de você controlar o incontrolável. Né? Você tenta imaginar o pior cenário e o que vai acontecer se o que você espera acontecer de fato. Ou o que acontecer se o que eu espero não acontecer. E aí você já começa a ter vários pensamentos, você cria várias imagens na sua cabeça. E quanto mais vívida essa imagem for, o quanto mais essa imagem for vívida na sua cabeça, né, pior você vai se sentir. Mais intenso vai ser o sentimento, os desgostos da ansiedade, né? As sensações físicas incomodando, o sentimento. A ansiedade é um medo, né? E basicamente, assim, se você... Aí já entra na parte de soluções, mas se você mudar o que você está pensando e o que você está vendo na sua tela mental, você para o seu processo de ansiedade. E existe também a forma de fora para dentro. Né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, resumindo... Uma pessoa, então, com ansiedade intensa, mais intensa, ela tende a ter expectativas do pior que pode acontecer? Tem a ver isso? Sim, tem a ver. Ou do melhor também, tá? Porque, como eu falei, são preocupações e expectativas. É você se agarrar, se apegar a algo que ou você não quer que aconteça e tá fugindo disso, ou você quer muito que aconteça e tá louco, desesperado para aquilo acontecer. Né? E aí você começa num constante e se, 3 pontinhos, né? E se. E esse e se é que é o grande problema. Né? Não sei se você já falou disso em algum vídeo, mas basicamente a gente tem um cinema dentro da cabeça. Né? A gente tem uma tela mental de cinema dentro da cabeça. Então, se você cria imagens na sua cabeça enormes, né, com tudo perto de você, e você se vendo naquela situação, e você vê muito movimento, aquilo é intenso para você. Né? E quando eu digo intenso, dependendo do que a imagem estiver te gerando, se for medo, por exemplo, vai ser um medo intenso. Se for
você ficar se sentindo grato, por exemplo, você vai se sentir muito grato, conforme você for fazendo com que essa imagem seja muito intensa, muito nítida, muito cheia de movimento, que é o que acontece no cinema. A gente se emociona no cinema por quê? É uma tela grande, tem movimento, tem cores, é nítido, mexe com todos os seus sentidos, né? Então, quanto mais você, no seu processo de ansiedade, formar imagens muito vívidas, mais ansiedade você vai sentir. E, quando eu estou falando nisso, eu estou dizendo também do processo de coisas que você fala para você mesmo. Né? Aquela história do, ai meu Deus, e se eu não conseguir fazer isso? E se fulano falar aquilo? E outras trocentas coisas que as pessoas trazem. Eu acho que em algum momento vale a pena falar só um pouquinho do que eu apurei na semana passada com pessoas mais próximas, coaches e amigos, sobre ansiedade, o que deixa essas pessoas ansiosas. Boa, eu queria entender exatamente isso. Acho que a gente vai até deixar ir fluindo, que acho que a gente vai chegar nesses pontos aí. É bom que você colocou um pouco mais, então, a gente levantou, né, o que é a ansiedade, entender um pouco mais as principais causas. Quais são as principais causas mesmo assim que você vê que gera essa ansiedade nas pessoas? Acho Isso que aí foi já tem a ver, interessante. inclusive, da pesquisa, da sua experiência aí que você tem vivido, né? Então, isso foi interessante, né? Porque semana passada, quando a gente conversou, eu falei, Vi, eu vou perguntar para os meus coaches e para os amigos mais próximos o que deixa eles ansiosos. E, de repente, no meio disso, depois que eu tinha levantado o que mais de 30 pessoas tinham falado, eu parei e falei, cara, peraí, tá tudo errado, a pergunta tá errada. Porque, assim, o conteúdo não interessa. O conteúdo é você que, como produtor do seu filme, você vai fazer. Ah, o que me deixa ansioso é porque eu tô sem dinheiro ou tenho medo da falta do dinheiro, disso acontecer. Tenho medo de ficar doente, tenho medo de que o cara que eu tô saindo, que não dê certo e eu tô apostando nesse relacionamento. Medo de que eu não consiga um emprego ou que eu perca o meu emprego. E por aí vai. É tudo tema do seu filme. Mas, na verdade, o problema não é o tema do seu filme, não é o conteúdo que é o problema. O problema são as qualidades do filme que você produz. É o que chega nos seus 5 sentidos. De repente, uma cena para você, Vinícius, de um filme, não vai te tocar. Porque você tem um processamento no seu cérebro que aquilo dali não te diz nada. Aquele conteúdo não te diz nada. O teor daquelas imagens, né, as cores, tipo se é preto e branco ou se é colorido, ou se a imagem está pequena ou está grande, não te emocionou. E de repente esse mesmo filme, essa mesma cena vai me emocionar. E isso tem muito a ver com como você processa a informação. Essa é a causa. É o jeito que você processa. E existem padrões de fazer a gente sentir emoções fortes ou emoções que não senti muito ou está indiferente. Um exemplo que eu gosto de dar pega, por exemplo, uma propaganda de publicidade, né? Propagandas são feitas para emocionar você, de alguma forma. Ou para te fazer agir de alguma maneira, ou para te conscientizar mais. Elas são feitas para te emocionar e obter um resultado com aquilo. Agora, experimenta pegar uma propaganda que te emociona, qualquer anúncio, e vê esse anúncio. Primeiro você vê ele do jeito que ele está. Agora, depois pega esse mesmo anúncio, tira o som. Metade da emoção já foi embora nisso. Porque você já desativou um sentido seu que estava sendo estimulado e que provavelmente estava te causando aquela emoção. Agora, piora essa situação e pega e bota essa mesma propaganda sem som em preto e branco. Provavelmente você vai ficar menos emocionado ainda. E se você colocar essa propaganda que antes te emocionava, numa tela pequenininha, mesmo que ela tenha som e imagem colorida, bem nítido, não vai ser o mesmo impacto do que ver ela numa tela gigante. E toda essa manipulação de imagem, som, você consegue fazer na sua cabeça. E o problema de quando a gente fica ansioso é que a gente roda um filme na nossa cabeça sobre aquele pior cenário, ou aquele cenário que a gente quer muito, a gente roda ele com todo o som e todas as cores, como se fosse um baita filme ganhador de Oscar. Entende? Se você muda as condições desse filme,
manipula a imagem, manipula o som, não tem o mesmo impacto emocional. É isso. Seguindo essa linha que você falou do filme, então, a forma como a gente enxerga aí, né, como diretores de cinema, a situação, ela vai impactar diretamente na nossa emoção e, no caso, esse excesso de futuro e expectativa e talvez necessidade de controle da situação, de que aquilo aconteça ou será o caos, ansiedade. Então, essa imagem mental. O Stefano perguntou aqui, Vi, acabou de perguntar no chat, se a ansiedade é sempre um problema ou às vezes ela pode ser boa. Já que é uma imagem mental que a gente cria, ela pode ser boa ou ela é sempre um problema? O que você acha? Eu vou perguntar uma coisa para o Stefano, mas não quer dizer que eu não vou responder, tá, Stefano? É Stefano, né? Isso. Vi, você tá aí? Congelou. A minha pergunta para você é, você perguntou se a ansiedade pode ser útil. Aí eu te pergunto o seguinte, que resultados você vem obtendo em estar ansioso? Porque se a ansiedade, aí eu mesma estou respondendo também para as outras pessoas, se a ansiedade é algo que te impulsiona para a ação, para algo que você quer, acho que você pode dizer que isso é útil. Agora, se isso te paralisa, por exemplo, como acontece com muitas pessoas, porque a ansiedade é uma variedade de medo, né? Então, medo normalmente paralisa você. Medo ou te paralisa, é aquela história do... eu esqueci o nome em português, mas em inglês está vindo aqui na minha cabeça o fight or fly, né? Assim, ou você corre ou você luta. Então, tem aquela hora que você paralisa e você toma uma ação ou outra. Boa. Mais ou menos igual ligado ao caso que você falou, ansiedade antes de vir para a entrevista. O Stefano deu até o exemplo, ansiedade que antes de uma competição. Talvez pelo que eu entendi, se ela servir apenas como um sinal de alerta, provavelmente um sinal de ação, na verdade, né? Um sinal que te leva a uma ação, talvez ela possa ser uma coisa boa. Um call to action. Se ela for só um call to action, tipo, mesma coisa que a nossa sensibilidade na mão, quando a gente põe a mão no fogo, a gente precisa saber que aquilo queima, né? Sim. Então põe a mão no fogo, já tira, já aprende rápido. Seria mais ou menos nesse sentido. Eu acho que eu posso até trazer um exemplo rápido do que eu entendo como uma ansiedade produtiva. Por exemplo, hoje eu estava estudando um material para algumas sessões de coaching e, como eu te falei, mais cedo eu me vi ansiosa do tipo, nossa, né, quero estar com um material legal para poder passar para as pessoas. E aí eu vi o meu processo, né, mental ser assim, não consigo pensar em mais nada só no live de hoje, de noite. Isso porque eu tinha sessão no meio do caminho, mas as sessões que eu tinha no meio do caminho eu tinha já estruturado o que eu ia trabalhar. Mas eu achei isso incrível, porque eu pensei, olha só que incrível é o corpo. Ele fez um julgamento de algo muito importante, né? E qual é a minha estratégia mental para isso? É me preocupar, focar só nisso. Né? E outra coisa interessante também, talvez as pessoas aqui que estão assistindo a gente notem que quando elas estão ansiosas, elas ficam irrequietas. É como se seu corpo precisasse se mover para alguma coisa. Né? Tipo, você não, ansioso não tá, meio que quase o contrário do calmo. Você precisa fazer alguma coisa. Né? Assim, para mim, a minha melhor estratégia de sair de um processo de ansiedade é me mover mesmo. É respirar mais profundamente, é me mover de verdade, é quebrar meu estado de ansiedade, mudar de lugar, se possível, realmente fazer algum exercício físico, nem que seja andar. Eu realmente preciso. Então, biológico. Práticas aí simples que as pessoas já podem aplicar. Sim, sim. Né? O que você acredita que são os maiores desafios aí pela sua experiência, que você pesquisou, até experiência própria, os maiores desafios que uma pessoa ansiosa enfrenta? Quais são os principais? Assim, eu sei que tem vários, mas o que você imagina que são os principais? Olha, eu acho que isso até caberia perguntar às próprias pessoas que têm um processo de ansiedade, né? Mas, assim, eu vou falar de mim e do que eu... eu vou falar de mim e do que eu apurei na semana passada. Eu vejo que justamente o grande problema da ansiedade é você ficar parado num loop, né? Num loop de, poxa, penso coisas, várias coisas que me preocupam. Essas coisas me trazem sentimentos ruins.
de medo, de impaciência, enfim, incômodos físicos mesmo, sensações físicas ruins. E eu continuo na minha cabeça, a cabeça é um problem solver, né? É um resolvedor de problemas, eu continuo tentando imaginar os cenários e as possíveis soluções daquilo. E eu não saio disso. Né? Então, assim, uma solução duradoura para quando você começa a entrar num processo de ansiedade, primeiro é se afastar daquilo, perceber que você está pensando coisas que estão te preocupando, te deixando ansioso, criando expectativas. E feito isso, opa, peraí, estou pensando, legal. Você já, cara, só de fazer isso, de observar, você já veio para o presente. Você já saiu do futuro imaginado lá no meio da ansiedade. Boa. Então, vamos até colocar até a gente vai com foco nas soluções mesmo, que aí as pessoas já pegam até para anotar ali, que elas já anotam para elas poderem sair com isso, com a parte boa, que é a parte prática, né? Que é realmente a parte que vai transformar a vida delas. Até agora, a gente está importante entender também, né? Entender as histórias, entender que todos passam também por momentos de ansiedade, para a gente se identificar até os desafios que enfrenta. Né? Porque já vai chegar a hora que aí é legal todo mundo estar com papel e caneta e anotar para ir para a prática, porque o que mais importa é a gente obter os resultados e só com a prática. É isso aí. Já deu várias dicas aqui, né? Eu sei que vão ter dicas simples aí, como essa que você já deu, e outras que vão poder ajudar todo mundo. Eu queria entender um pouco mais o impacto que você vê pode ter na vida de uma pessoa como um todo, por exemplo, em relacionamento. Ok. Tá. Então, eu falei um pouco disso aí atrás, né? Aqueles exemplos que eu trouxe, que as pessoas me trouxeram. Por exemplo, a pessoa que está... Aí é que eu, até para completar aquele raciocínio que eu comecei, da pessoa estar num loop, se ela observa que ela está tendo um monte de pensamentos inúteis e ela parte para... muda a mentalidade dela para... Ok, então eu quero entender quais os resultados que eu quero e me planejar para que eles aconteçam. Aí ela sai do loop e consegue, pelo menos, ter mais chances de conseguir o que ela quer. Caso contrário, acontecem coisas do tipo, se a pessoa está ali no emprego, com medo de perder o emprego, ansiosa, em vez dela fazer alguma coisa para ou melhorar no emprego dela, ou buscar algo que faça mais sentido para ela, ela fica naquele loop e com isso ela pode, com certeza, ser congruente com o que ela está pensando e ser demitida. Porque ela fica com comportamentos que não estão ajudando ela a conseguir o que ela quer. Na verdade, muitas vezes ela nem sabe o que ela quer. Esse é a maior parte dos problemas, está aí, não saber o que você quer. Boa, tá aí um ponto que eu gostaria até de debater. Então, até vou pedir para o pessoal escrever aqui. Vamos lá, todo mundo passa por momentos de ansiedade, né? Tal, e aquilo, vamos dizer que é aquela ansiedade que nos paralisa, que não faz a gente viver o melhor de si, o melhor da vida. Coloque aí, o que vocês gostariam de ter no lugar da ansiedade? E Vi, me diz você, quando bate a ansiedade aí, de ter no lugar da ansiedade, normalmente? Olha, a ansiedade normalmente para mim vem quando eu não estou querendo que alguma coisa aconteça, aí eu imagino aquele pior cenário. Geralmente é mais assim do que para o outro lado, do tipo, estou muito ansiosa para que algo aconteça. Essa para mim está mais sob controle. Então, a primeira coisa que eu faria quando eu estou num processo, que eu começo a me ver num processo assim de, opa, peraí, estou ficando ansiosa porque eu estou querendo evitar tal coisa, é pensar, legal, você não quer isso, então o que você quer? Boa, por exemplo, você está sentindo ansiedade, tá? Que sentimento você gostaria de ter? Boa. No lugar da ansiedade, nesse momento. Calma. Não é nem tranquilidade, é calma. Boa. E, de repente, a mente pode até argumentar com, mas com calma, calma, tranquilidade, você não vai agir. Confiança também. Confiança também. Coragem. Boa. Coragem, top. Acho que aí, esses três Cs estão bons. A Luciana falou coragem também. Né? Você está falando, é legal isso, que é muito bom que você trouxe, é legal a gente saber o que quer. Então, de repente, eu tô ansioso, mas eu quero me livrar. O que gostaria de ter no lugar de sentimentos, né? Sim. Bom que é só de a gente trazer. Você mudando o seu estado, você consegue até pensar melhor no que você quer, né? Verdade. Tem mais uma pergunta como aqui, resultado. A presença cotidiana de uma pessoa apática. Como manipular a imagem e o som se é tudo real? Pera, acho que eu não entendi a pergunta.
aqui, ó, a Sueli perguntou. A pessoa está apática. Provém da presença cotidiana de uma pessoa apática. Né? Como manipular essa imagem aí, e o som, sendo que tudo é real? O que é real? Aí você Porque são duas coisas, tá? Quem que falou isso, Vi? A nossa querida Sueli. Sueli, são duas coisas. Sueli, são duas coisas, né? A gente tem dois mundos, vamos dizer assim. Um é o nosso mundo interno, onde a gente tem várias representações aqui na cabeça da gente, a nossa tela mental, né? E esse mundo acontece simultaneamente com o mundo de fora, que é o mundo real. Só que a gente nunca observa o mundo real exatamente como ele é. Cada pessoa já filtra com os 5 sentidos, já filtra de uma forma... Cada um tem um filtro único, né? Ninguém tem o mesmo olho, a mesma capacidade visual, a mesma capacidade auditiva, de tato e etc., para observar o mundo. Então, a observação de cada pessoa é diferente. Né? A parte biológica da gente é difere. A minha é diferente da sua, que é diferente do Vinícius. Agora, de fato, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer deixar de estar ansioso, se você quer melhorar a tua representação aqui na cabeça, é primeiro observar o que está acontecendo. Tipo, se você está se pegando ansioso ou ansiosa, no seu caso, Sueli, cara, aí é que vem já uma das soluções. O que você está dizendo para você mesma? O que você está criando aí na sua tela mental? Como é que está essa imagem? Ela é grande, ela é pequena? Ela é colorida, preta e branca? Ela está em movimento ou é parada igual uma foto? Está nítida ou não? Está perto de você, do seu campo visual, né? Ou está longe? Isso, só de você perceber quais as características dessas imagens e o que você está dizendo para você mesma, né? Coisas do tipo, ai, não vou conseguir, não sei se ele quer, coisas assim, né? Que não são produtivas. Ou de repente, né, tá aí algumas frases mentais, essa pessoa não muda, ela não quer mudar, ela... Não muda, não quer mudar. Coisas que não são boas para você, né? Que não são úteis. É até legal, só ela de você aqui, Vi, ela falou, a pessoa que causa ansiedade é real, realmente a pessoa é real. Claro. Mas acho que, como você está dizendo, a sua interpretação sobre essa pessoa é que vai determinar a sua atitude perante a ela, mais ou menos que assim, né? Tá, eu só não entendi se o que ela está dizendo é alguém causa ansiedade nela ou é ela que se sente ansiosa? Não, ela se sente ansiosa por ter que conviver, né, com uma outra pessoa. Então, eu acredito que a ansiedade que é gerada nela é gerada por ela não conseguir ajudar essa pessoa a mudar. Né? Aí já é uma leitura mental que a gente não pode fazer, Vi. A gente não sabe o que está dentro da cabeça da Sueli. Só era para poder me dizer, né? E na verdade isso... Talvez isso nem venha ao caso, mas a questão é, primeiro, entender o que Sueli está pensando no momento em que ela se sente incomodada, se sente ansiosa diante da outra pessoa. Ou diante até de pensar na pessoa, né? Porque tem isso também. O que a gente pensa é tão real para o nosso organismo quanto o que a gente experimenta no mundo, fora da gente. Né? É tão forte quanto. Então, assim, de novo, o que Sueli, você está se dizendo quando você está perto dessa pessoa ou quando você pensa nela? Né? E o que você está formando de imagem? Porque é a partir de você saber como você está que você pode traçar como você quer ficar. Né? O que você pode pensar no lugar? Porque não é a pessoa que te causa ansiedade, é você que... Ela é um gatilho para você estar ansioso. Aí você respondeu a pergunta que ela falou agora. Ela perguntou exatamente alguém que me causa ansiedade. Agora eu entendi. É claro, porque... As pessoas, o externo, então, eles são gatilhos, mas ninguém pode sentir por você, é isso? Consciente ou inconscientemente, nós tomamos as decisões sobre o que sentir, são nossas? Para pensar o seguinte, Via, se você, inclusive, você tivesse junto com a Sueli, perto dessa pessoa, você ia sentir outra coisa em relação a essa pessoa. Então, quem é a fonte da ansiedade? É a pessoa ou é a Sueli? Essa é a questão, entende? Talvez a solução então, que você vai apresentar vai poder ajudar ela a solucionar sim, esse caso. Né? Qualquer coisa você está falando com a gente, Sueli, a gente vai deixar o contato depois, né?
Vamos lá. Muito bom, Vi. Pô, excelente, viu? Tô aprendendo muito aqui, tô até anotando muita coisa. Legal. Sensacional. Né, o que é ansiedade, esse excesso de expectativa, né? Ansiedade são antecipações que você tenta fazer em forma de expectativas ou preocupações, né? Porque a gente tem essa função no cérebro de querer ajudar a gente, tadinho do nosso cérebro, né? De querer ajudar a gente criando problemas e possíveis problemas e as soluções para resolver esses possíveis problemas, né? E eu acho que eu tenho até um dado interessante aqui para compartilhar, Vi. Hoje eu estava assistindo um TED. Para quem não sabe, TED são umas palestras bem legais sobre tecnologia, entretenimento e design, né? De uma psicóloga, e ela colocou uns dados bem legais. A palestra era sobre ansiedade, e inclusive ela fala na palestra sobre como ela fazia para solucionar a ansiedade dela, e tem a ver com ela entender que ela tinha que mudar o jeito de pensar. E ela traz a seguinte estatística. Eu não tenho a fonte aqui, mas eu já vi outros estudos parecidos. Ela traz o seguinte: 40% das coisas que a gente se preocupa nunca vão acontecer. Faz as contas aí. 30% são coisas do passado e não podem ser mudadas. 12% das coisas que a gente pensa envolvem coisas que têm a ver com outras pessoas e não são da nossa conta. São problemas de outras pessoas. 10% são coisas relacionadas a doenças reais ou imaginárias. Então, só 8% das coisas com as quais a gente se preocupa tem uma probabilidade de realmente acontecer. 8%. Caramba. É muito pouco. Por isso que então faz sentido da ilusão aí, então, né? Mas acreditar no Total. É você. Nossa, muito bom esse dado. Muito bom. Nossa, deu uma expansão. Depois eu te falo quem... Né? Até quando me vem ansioso, eu vou parar e pensar, peraí, o que eu tô fazendo acreditando numa mentira? Eu não gosto de mentira. Se não me engano, no livro Outliers, eu acho que o Malcolm Gladwell comenta uma outra estatística que é parecida, que ele é muito bom de estatística, né? De citar estatística, ele fala de uma outra que é mais simples, que fala assim: 90% das preocupações que você tem durante o dia ou são coisas que nunca vão acontecer, ou são preocupações que você teve ontem. Isso, para mim, é arrasante, né? Porque, caramba, eu tô desde ontem com aquela coisa recorrentemente pensando na minha cabeça. E aí você soma isso na semana, olha quanto você propaga aquela preocupação. Imagina isso no mês e num ano, né? Então, fica aí números alarmantes. Não, a gente precisa tomar desse. Acho que o primeiro ponto que eu entendi, então, a gente. Não fiquem ansiosos. Você precisa saber o que é. Pô, nós vimos o que é ansiedade, nós vimos o que isso causa, como isso limita a nossa vida e como a gente aceitou ela até hoje. Né? Então, acho que... Não mais a partir de hoje. Então, se a gente, a gente precisa decidir o que quer, então aceitou ela até hoje, a gente precisa decidir que, eu vou trabalhar para diminuir ela, porque ela não pode mais limitar a minha vida, essa ilusão, né? E eu tô decidido aqui, Vi. Tô decidido, acho que todo mundo que tá assistindo tá decidido também. Então, queria saber, nos ajude. Nos ajude aí a poder controlar a sociedade e transformar isso, né? Transformar isso, como todo mundo levantou aqui, em coragem, em confiança, talvez, tranquilidade, né? Existe alguma forma simples aí pra gente já sair daqui hoje e praticar isso e levar a vida para um outro nível? Dá? Cara, tem coisa pra caramba, mas vamos resumir em 3. Vamos lá. Vamos lá. É a promessa. Vamos falar. Foi a promessa. Foi, né? A gente colocou isso lá no início. Foi difícil, viu, resumir em 3. Muito difícil, porque... Eu tô na expectativa para isso aqui. Tem milhões de soluções, mas vamos lá. A gente pode resumir primeiro entendendo que ansiedade é um processo estúpido que a gente faz na nossa cabeça. E eu digo estúpido porque na maior parte das vezes é um processo de pensamento estúpido. Não leva a lugar nenhum que a gente quer ir. Né? Então, não sei se eu choro ou se rio. Mas, o que você pode fazer? Tem 3 saídas que eu elenquei aqui.
pensamento, propósito e presença. 3 P's para vocês guardarem. Pensamento, propósito e presença. Pensamento, propósito e presença. Vou lembrar disso, estou até escrevendo aqui. Tá legal, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um. Pensamento é aquilo que eu falei, muitas das coisas eu já falei lá atrás, mas é legal que a gente faz uma recapitulação aqui mais focada. Pensamento. A gente sabe que a ansiedade é um processo que, na maior parte das vezes, não é útil, porque faz a gente ficar concentrado num problema, em vez de pensar em soluções e em chegar num resultado que vai satisfazer a gente. Então, coisas que você pode fazer para mudar o seu pensamento, que essa é a saída número 1, mudar o seu pensamento. Primeira coisa, você precisa se trazer para o presente, entender o que, tipo, você tem que observar o que você está pensando, né? O que você está dizendo para você mesmo e o que você está criando de imagem na sua cabeça, porque provavelmente é um cenário ruim, né? Ou é um cenário que te traz uma baita expectativa dele acontecer. E aí, se não acontecer, olha o tamanho da frustração que você vai ter, né? Não quer dizer que a gente não possa desejar coisas, desejar uma coisa, mas você se apegar a esse desejo causa sofrimento, né? A gente sabe isso das tradições filosóficas mais antigas, né? O Cabala, o budismo, todas elas dizem isso de alguma forma. Então, tá aí, 2 perguntinhas para fazer, para você se colocar já no presente e parar para pensar, opa, olha o que eu estou pensando, né? Olha a imagem que eu estou formando na minha cabeça. Tá. Isso é uma coisa, né? A outra tá legal, né? Estou pensando nessas coisas que não são úteis. E aí você tem a questão de, poxa, né? Como é que eu quero me sentir se não é ansioso? Vamos mudar isso? Então, uma boa pergunta que você trouxe aí, Vi, o que eu quero sentir no lugar? Né? Poxa, se eu estou indo para uma apresentação, né? Cara, o que eu quero sentir? Quero sentir confiança, quero sentir calma, ou não, quero estar pulsando assim, porque eu vou precisar ser assertivo, preciso ter coragem, enfim. O que você quer sentir no lugar? Né? Pergunta chave para você já pensar no resultado esperado. E segunda coisa como é você quando você está, 3 pontinhos. O 3 pontinhos pode ser, como é você quando você está... E não é só você responder isso num papel, é você se colocar daquela forma como você é quando você é confiante. O que você pensa? O que você fala para você mesmo? Como fica a sua postura? Como fica a sua respiração? Como é que fica a sua voz? É realmente se pôr no estado, né, Vi? Tô aqui. Já tô confiante. E quem tá aí do outro lado acompanhando, já se colocou na postura aí de confiante? Já se colocou na posição? Tiana, pessoal que tá aí acompanhando, estão na postura? Ó. Tá bom, tô tentando treinar, né? Tô treinando aqui, tô gostando, tô me sentindo bem. Então, isso. É mudar o pensamento e aí também entra na segunda coisa, que é a questão da presença, porque a partir do momento em que você muda a sua fisiologia, você muda o seu interno, você muda os seus pensamentos, muda os seus sentimentos. Né? Então, é um loop, né? Tanto o que eu penso altera o que eu sinto e altera como eu fico de postura, de respiração, de expressão facial, como o contrário. Se eu fizer isso que você fez, ficar numa postura de poder aqui, né? Se eu respirar diferente, como se eu estivesse confiante, que é o sentimento que eu quero ter agora. Se eu falar como eu falo quando eu estou confiante, pode ser até que nos primeiros segundos fique parecendo que é fake, né? Que é farsa. Só que você realmente muda o seu pensamento, muda o seu sentimento. Tem um estudo bem famoso aí da Amy Cuddy, que vai vir ao Brasil ano que vem. Ela é uma psicóloga também e ela fez um estudo sobre estados emocionais e ela concluiu que você consegue mudar o seu estado emocional dentro de 2 minutos. Né? No caso, era para mudar um estado emocional de uma postura de nervosismo, de ansiedade, não se sentir capaz,
para confiança, para se sentir empoderado. Né? E é bacana que essa pesquisa que ela trouxe é uma pesquisa que ela fez medindo níveis hormonais. Ela mediu 2 hormônios bem importantes, a testosterona e o cortisol. Líderes normalmente têm testosterona alta, sendo mulher ou homem, tem testosterona alta, né? E tem uma série de implicações de por que a pessoa tem que ter essa combinação hormonal. Pessoas que estão em situação de pânico, de ameaça, é o contrário. O cortisol vai lá para cima, você está super estressado, o corpo fica estressado, e a testosterona vai para baixo, né? Você desce o seu status, né? Você se sente menos. E o que aconteceu com essas pessoas que experimentaram durante 2 minutos ficar em posturas de poder foi a mudança hormonal. Para uma postura de tipo, um hormônio de estar com muito testosterona e pouco cortisol. A testosterona crescendo aqui já. Tá sentindo? Tá sentindo na veia? Na veia. Boa, então falamos a primeira forma para a gente diminuir a ansiedade é mudar o pensamento. E para isso, a gente precisa estar alerta. Tipo, perceber quando o sentimento vem, né? Observar esse pensamento, quer dizer, se é isso. Sentimento e pensamento. Perguntas no lugar que você me levantou aqui, o que você gostaria de sentir no lugar da ansiedade. E aí usar a fisiologia, a pergunta inteligente, como que eu estaria se eu estivesse confiante, tranquila, como que eu respiraria e procurar se colocar nesse estado, meio que seguindo até aquela frase, finja até se tornar real, acho que é fake it till you make it. Exatamente. Finja até se tornar real. Legal. Então essa é a primeira dica, vou praticar aqui, já me senti diferente. 2, pensamento e presença, né? A presença... A presença você, assim, só o fato, inclusive, mais especificamente falando de presença, que não é só você mudar a fisiologia para a fisiologia que você, que corresponde ao estado que você quer estar, né, ao estado emocional, mas só o fato de você levar a sua consciência para, principalmente a sua respiração, não precisa nem tentar mudar a sua respiração, mas simplesmente de, cara, nossa, eu tô ansioso, para. Deixa eu observar minha respiração. Só isso aí já vai reduzir sua ansiedade, porque... Demais. Você até deu a dica que a Aliciana acabou de perguntar como manter esse estado. Eu comecei a praticar aqui quando você falou a respiração. Eu acho que talvez essa seja uma grande dica mesmo, né? A respiração. É uma das coisas que eu mais faço, inclusive, tá, Vi? Porque, de fato, o Tony Robbins, concordo com ele quando ele fala que mudar a fisiologia é mais rápido do que mudar a representação interna, pensamentos, né? Eu concordo com ele na maior parte das vezes, que eu acho que fisiologia é algo que, para mim, é mais fácil mudar. Então, se eu estou ansiosa, eu vou, respiração, já mudo. É só de prestar atenção na respiração, eu já mudo a respiração. Né? Porque nossa, minha respiração está curta, está toda aqui no peito, no tórax. Deixa eu respirar um pouco mais profundamente, tipo... Você até suspira, às vezes boceja, enfim. Então, só de levar a atenção para a respiração já é meio caminho andado para o seu corpo fazer o resto do trabalho e mudar. Mudando o padrão de respiração, você muda o sentimento. Não existe como você tá com o mesmo um sentimento diferente e com o mesmo padrão de respiração. Não tem como. As fisiologias são diferentes. E o que eu acho mais legal é a respiração é a coisa mais simples, você pode fazer a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar. Nada. Aqui, quietinho. Eu tava fazendo aqui, às vezes dá pra perceber, porque eu também estufo o peito incha assim muito, né? Mas respirar devagar. Peito de pombo. Então, o colégio disse que tem trauma. Do que é que você tem trauma? Mas acho que a respiração realmente é a coisa mais simples e eu vejo um detalhe, eu comecei a praticar bastante. Parece ser muito, muito fácil, só que não está no nosso habituar, né? Ainda não está na nossa zona de desconforto, que é onde a mágica acontece, né? Então, apesar de parecer simples, a gente está determinado a não aceitar mais ficar ansioso. Então, peraí, eu não aceito mais esse padrão de vida que eu vivi até hoje, então eu vou respirar sim, meio que essa decisão, assim. É isso aí, é entender que é simples, tipo, eu acho que o grande problema dos processos, assim, de tudo isso que se rotula na psicologia, e não me entenda mal,
Cara, a psicologia foi fundamental para entender por que a gente faz o que a gente faz, né? Mas eu acho que a partir do momento em que começaram a se criar inúmeros rótulos, e por que se cria rótulo? Para tentar entender o que está acontecendo com a pessoa e tentar achar uma solução. Só que aí você vê coisas do tipo, eu sou DDA, eu sou depressivo, eu sou ansioso. Você não é porra nenhuma disso tudo, gente. Valeu, palavrão! Não é nada disso. Você tem processos estúpidos na sua cabeça que você precisa mudar. É só isso. Né? É simples, mas não é fácil. Mas assim, tem que ter uma decisão de querer mudar e fazer e praticar. Porque assim, se você construiu caminhos na sua cabeça, hábitos que não são bons, já há muitos anos que você faz aquilo, né? Hábitos de se preocupar excessivamente, hábitos de tipo fazer coisas no seu dia a dia que não são boas para você, você precisa criar novos caminhos neurológicos. E para isso, você só vai conseguir criar isso praticando. Seu cérebro precisa aprender. E ele só aprende na prática. Então, se você me permitir, eu falarei a última coisa das nossas três. Não, manda ver, tô gostando muito. O pessoal já praticando aqui já no chat. O pessoal já sentindo mais confiança só com essas dicas simples que você já deu. Eu não tô sozinho. As mentes positivas aqui juntos com a gente também já estão praticando, que aqui é todo mundo de ação. Todo mundo que já chega. Isso aí. Não aceito mais aquele padrãozinho de vida. Então, traz mais, qual que é a próxima? Chegando. Então, a gente viu como soluções, pensamento e presença. A terceira coisa, eu diria que é algo para reduzir, que a gente está falando de muitas coisas que são mais remediativas do que preventivas, né? Ou seja, você já entrou num processo de ansiedade, como é que você corta isso? Essa terceira coisa é mais preventiva, é o propósito, né? Começa desde o propósito de vida, você saber o que é importante para você na sua vida, qual é a tua contribuição aqui, né? Qual é a tua missão. Há coisas menores também do seu dia a dia, tipo, cara, qual é o propósito disso que eu estou fazendo, né? E eu acho uma outra coisa bem bacana que o Tolle, né, o Eckhart Tolle traz o seu principal propósito de vida é fazer o que você está fazendo nesse momento. Se você está agora falando com alguém num chat ao vivo, esse é o seu propósito. Se você está andando para pegar um telefone, seu propósito não é ir pegar o telefone, seu propósito é andar. Quando você chegar no telefone é pegar o telefone e depois fazer o que você vai fazer com o telefone, talvez falar nele, quebrar, jogar no chão, não sei qual é a intenção. Mas por que eu acho... Seria o propósito primário, assim, então? É o propósito primário. Né? E eu acho isso bacana porque quando eu li isso pela primeira vez, e eu acho até que eu comentei isso com você um tempo atrás, alguns meses atrás, quando eu li isso pela primeira vez no livro dele, foi... Peraí, cara, mas e aquela história toda de ter um propósito de vida, de achar o meu propósito? E aí eu fui entendendo que você só encontra o seu propósito vivendo. Né? E o que é viver? É estar presente. Então, se você está fazendo... Cara, você pode odiar o seu trabalho, mas dá uma chance para ele. Tipo, cara, se é isso que a vida está te apresentando agora, diz sim para isso, para de resistir ao seu trabalho. Dá uma chance só hoje, só agora. E fica presente naquilo que você está fazendo. Faz o seu melhor. Esteja realmente engajado naquilo que você está fazendo. Né? Então, quando você começa a ir para o presente, a treinar a sua cabeça para estar no presente, você começa a ter perspectiva, a enxergar conexão nas coisas, a descobrir qual é realmente o seu propósito, a sua contribuição maior aqui. Né? O que você realmente, o que faz o seu coração bater mais forte, o que nem tanto, mas beleza, se não faz o seu coração bater tão forte, então aí entra a parte do seu esforço de, né, procurar outras coisas. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é, se você não tem um propósito, se você não está presente 100% no que você está fazendo, pensando no que você quer como resultado daquilo, você automaticamente não prioriza também. Você não prioriza no seu dia. E aí acontece como acontece com vários coaches meus e comigo mesma também. Somos pessoas
a gente tem em comum sermos pessoas de múltiplos interesses. Então, você fica naquela ganância, né, de querer fazer 20 milhões de coisas ao mesmo tempo, ou 20 milhões de coisas na sua vida, de uma forma geral. E aí você não opta por um propósito. E ao não optar por um propósito, você não consegue priorizar, e não priorizando, o que te acontece no seu dia a dia? Você começa várias coisas e não termina, você fica ansioso porque você está fazendo uma coisa, mas você já quer fazer a outra. Então, olha o processo de ansiedade, né? De muita expectativa, né? Muita resistência à vida. Propósito nesse sentido é, cara, pensar no que você quer, ir atrás disso, mas ao mesmo tempo estar presente. E se você não estiver presente... Então, vida, gostei dessa frase também. Mas é uma baita de uma resistência à vida, né? Quando você fica naquele ideal, mas eu queria tal coisa acontecendo. E você deixa de Beleza, então... as maravilhas do momento. Exatamente. E se você tem um propósito, qual é o próximo passo? Planejar. Planejar como é que você vai chegar nesse propósito. Né? Ou melhor, como é que você vai viver esse propósito? Eu não gosto de pensar em chegar, porque parece que chegou, terminou, né? Não, como é que eu vou... É isso, assim, é o planejamento e, ok, planejei e agora? Vou agir. E qual é o próximo passo? Qual é o próximo? Né? E cada passo que você viva esse passo, não fique pensando na chegada, né? Porque aí é o que você falou, você não vê os pequenos milagres. Gostei muito. Deixa eu ver se eu entendi, então, aqui as 3 práticas simples, né? Para se mudar. O primeiro, né? Um é a presença, é você tomar ciência do sentimento da ansiedade, né? Usar aí a respiração para estar cada vez mais ciente. Então, você começar um processo de mudança de pensamento, né? Se perguntando o que você gostaria de ter no lugar, né? Desse sentimento de ansiosa, vai te trazer várias tranquilidade, paz, gratidão. E aí, sobre se colocar nessa postura desses sentimentos que você gostaria de ter, né? Gostaria de estar mais confiante, como que eu agiria, como que seria a minha postura, a minha velocidade da minha voz, a altura, a respiração. E a terceira foi... O propósito, que é você saber... Você se dar um propósito, porque isso vai influenciar em como você usa cada momento do seu dia. Né? Você falou em 2 propósitos, aquele que é o por te vivendo e aceitando agora, e o outro que talvez seja mais externo, que é você estar se planejando para chegar em algum lugar. Eu diria externo, porque na verdade é algo que você decidiu, né? Voltando a falar naquilo que você falou aí atrás, a questão da decisão. Nossa, eu gosto de muitas coisas, mas aí, por exemplo, aqui com os meus coaches eu faço todo um trabalho de entender que tem valores, né? Entender, ou seja, o que é muito importante na vida deles, que não pode faltar, que isso tem que fazer parte do propósito deles, forças que eles têm, que eles precisam usar, porque quando você está usando sua força, você está no seu melhor. É todo um processo de entender essas coisas para chegar para eles decidirem um propósito, terem um plano para viver esse propósito. E aí, tendo um plano, você está ali priorizando as coisas no seu dia. Você está sabendo a que é que você vai dizer não, ao que é que você vai se concentrar em fazer. Né? E aí, deixando a ansiedade vai sumindo, né? Essa ansiedade de ficar tentando fazer bilhões de coisas, porque você se concentra em uma que é muito significativa para você. Legal. E é uma sim, porque eu já sei que algumas pessoas vão perguntar, mas só uma? Cada vez, e assim vai. Vi, que show! Ser tão direto, assim, com dicas tão simples e que impacta a vida de quem praticar, né? Só dá para saber o resultado testando, né? Pode ser que não impacte, mas só dá para saber testando. A gente tem a experiência de trabalhar com pessoas e a experiência própria de quanto isso impacta na nossa vida. Até na brincadeira que a gente testou e viu o quanto impacta. Para a gente encerrar aqui, eu te agradeço. Eu sei que você tem agenda cheia aí com seus coaches, mas quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Como é que tá você nas redes aí? Bom, você pode colocar para o pessoal aí no chat, mas também acho que é título, né, desse hangout aqui. Meu nome tá lá, Viviane Delvaux. Vocês conseguem me encontrar tanto no LinkedIn quanto no Facebook
por esse nome. Tem a minha página no Facebook, onde eu coloco conteúdo. E tem, que aliás, vamos simplificar, é a forma mais simples de vocês entrarem em contato comigo, pela minha página. Né? Se você curtir minha página, você vai receber as atualizações do que eu estou colocando lá de conteúdo. Conteúdo de carreira, conteúdo sobre comunicação. E você consegue escrever para mim também, tem um botãozinho de mensagem, eu sempre respondo. Então, podem fazer suas perguntas, perguntar sobre coaching, sobre alguma coisa, de repente, que vocês tenham interesse em saber sobre minha carreira, enfim, o que eu fiz, as minhas superações, as minhas dificuldades. E eu acho que é isso, Vi. E eu queria só aproveitar esse segundo que você me deu aqui de palavra, para agradecer todas as pessoas que me responderam semana passada. Como foram muitas pessoas, eu prefiro estar agradecendo aqui a todo mundo de coração, porque a galera respondeu super minuciosamente o que é que deixava eles ansiosos e me ajudou muito a pensar num conteúdo legal para poder trazer aqui. Eu espero que tenha sido útil para vocês que estavam aqui assistindo. E agora eu não sei se você vai querer abrir para perguntas. Eu acredito que o pessoal já perguntou, a gente pode interagir bastante. Tá. Aí, quem tiver mais dúvida, pode mandar para mim mesmo aí nas redes, Vini Belletati. Okay. Enfim, eu estou deixando aqui também no vídeo um teste de sabotadores que a gente está oferecendo do livro Inteligência Positiva. Show! E ali vai te trazer os 10 sabotadores, né, que geralmente te geram ansiedade, inclusive. Então, você vai poder trazer a percepção, inclusive para poder aplicar as dicas que a Vi deu, principalmente na parte de presença. Você consegue perceber melhor quando você identifica o que te sabota e o que te gera ansiedade. Show! Para finalizar, você já falou tanta coisa boa aqui. Gratidão por ter participado, por estar contribuindo com todo mundo aí com a gente. Mas que mensagem você poderia dar aqui para quem sofre realmente com ansiedade e tem realmente isso impactando muito negativamente a sua vida, seus relacionamentos, sua família? Bom, vamos lá. Antes da mensagem, eu só queria outro segundo para também te agradecer, Vi. Assim, sei que já falei isso para você, mas queria agradecer aqui ao vivo, porque eu achei muito bacana. Era uma coisa, inclusive, que a gente pensava fazer já há muito tempo, né? Da gente estar junto, online, transmitindo conteúdo que a gente acredita que pode ajudar as pessoas. E aconteceu, que legal. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades, que a gente construa outras oportunidades, né? Juntos somos mais fortes. A união positiva está cada vez maior aí. Estamos cada vez mais fortes. Vamos lá. E a minha mensagem para todo mundo que está aqui assistindo a gente e pessoas que vão assistir a gente nas retransmissões, que acho que vão ficar lá no YouTube, né? Não sei se você vai fazer. Vai ficar lá, legal. Cara ou moça, né? Se você sofre de ansiedade crônica e isso prejudica a sua vida em vários relacionamentos que você tem, de trabalho ou, né, relacionamentos mais pessoais, se isso prejudica a sua vida, se isso não traz coisas boas para você, e isso já vem acontecendo há muito tempo, há meses, há anos, saiba que é simples se livrar da ansiedade. Primeiro, basta você querer mesmo se livrar. E segundo, você fazer o esforço de praticar essas coisas que a gente falou aqui. Entenda que a ansiedade está na sua cabeça e ela, por estar na sua cabeça, você está no controle. Você é capaz de acabar com a sua ansiedade. Essa ansiedade nociva, porque a ansiedade como um todo é um sentimento, de vez em quando vai aparecer porque pode ser útil, né? Pode te impulsionar para a ação. E é isso, gente. É isso. Show. Mais perguntas? Estou lá no Facebook. Nós somos capazes, então, de assumir o controle e transformar a ansiedade em poder positivo, em uma dádiva. E quando isso acontece, é bom que a gente aumenta a nossa capacidade de contribuir com o próximo, né? Nossa sombra acaba virando nossa maior luz. E graças a você, você deu para a gente fazer exatamente isso. Pegar essa nossa sombra, que é a ansiedade hoje, e poder transformar ela em mais paz, mais tranquilidade, porque assim ela se tornando nossa luz, naturalmente a gente vai ajudar a brilhar e iluminar outras sombras, assim como você está fazendo nesse momento agora. E eu tenho uma gratidão imensa. É por isso
isso que eu estou a analisar. Eu desejo que todos possam obter no lugar da ansiedade, que possam sentir intensamente a partir de hoje, a partir das práticas, aquilo que quer sentir no lugar da ansiedade. Porque você tem esse poder, você pode escolher como se sentir. É isso aí, é uma escolha. Existem soluções. O ideal é que a gente vá buscar essas soluções. Então, eu quero parabenizar você que está aqui presente nesse vídeo, que já demonstrou ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que busca, uma pessoa determinada e que está decidida a não aceitar mais esse padrão na sua vida e nem das pessoas, né, ao próximo que você ama. Então, se esse vídeo, se essa transmissão aqui ao vivo te impactou, te ajudou de alguma forma, eu te convido a compartilhar. Você conhece alguém que possa realmente possa melhorar a vida também, conhece pessoas ansiosas, compartilha esse vídeo aí, se inscreve no canal. Também estamos abertos a ideias, a sugestões, até de melhoria, sugestões de temas, então deixa seu comentário aí, para que a gente possa estar melhorando e também estar entendendo o que vocês precisam para poder trazer soluções simples e práticas para levar vocês para onde vocês quiserem. E aonde vocês querem chegar é aonde vocês merecem chegar. É isso aí. Certo, super importante. Gostei dessa frase. Muito, acredito muito nela. Então é isso aí, gente. Gratidão, Vi, por estar aqui. Espero que a gente possa fazer mais isso. Gratidão, Vi. Conta com essa união positiva. Está cada vez mais forte, o pessoal comentando, compartilhando. Né? E a gente está podendo entender cada vez mais e ajudar cada vez mais. É isso aí, gente. Obrigada por quem ficou aqui assistindo a gente até agora. Espero que realmente tenha sido útil o conteúdo. Obrigada, porque isso sempre é uma oportunidade de crescimento, né? É isso aí. Então, siga a gente nas redes aí pra gente estar em contato cada vez mais juntinho nessa união positiva. Beleza? Beijos. No coração de todos. Valeu e até a próxima. Isso aí. Tamo junto? Tamo junto. Tamo? Então vamos pra cima. Beijo.